paz, igreja. Pode tomar vossos assentos. Você está na casa do Pai. Quero louvar a Deus mais uma vez pela vida da minha família que está no culto, adorando a Deus, minha irmã, minha família, e aos irmãos que conosco têm se alegrado, conosco têm chorado, conosco têm louvado, né? Alguém lembra que eu preguei na quinta-feira? Alguém lembra qual foi a pregação? Esse é o intuito, irmão. O intuito é ministrar a palavra que os irmãos guardem no coração, que os irmãos venham se alimentar dela. Hoje nós estaremos meditando no livro de 1 Samuel, capítulo número 17, como já tem divulgado. Quero saudar os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fique conosco até o final, para que você venha ser abençoado pela palavra. 1 Samuel, capítulo de número 17. Estaremos lendo alguns versículos. Você que encontrou, diga: eu vou morar no céu. Coisa boa é a palavra, né, irmãos? Todo mundo de posse da palavra. Nós vamos ler o versículo de número 45, 48, 50 e o 51. Está escrito assim: Davi. Peraí, irmãos, deixa eu achar o ajudante aqui. O Danilo já está de posse do ajudante aí. Não, quero não, filho. É só para não misturar aqui, que está difícil. Vamos lá, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Versículo 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu para encontrar-se com Davi, apresentou-se Davi e correu ao combate para encontrar-se com o filisteu. Versículo 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu. Com uma funda e com uma pedra feriu o filisteu e matou-o, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Amém? Amém. E glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por esta palavra. O texto, irmãos, é histórico. O texto é riquíssimo. O livro de 1 Samuel narra a história do início da monarquia sobre Israel. A palavra, o nome Davi, ele significa amado. Já entra o diferencial. O querido, né? Privilegiado. Alguém que tem um privilégio. E aqui o cenário é de guerra. O cenário, mais uma vez, é de batalha. Porque tem um homem, um soldado inimigo, que dia após dia ele afronta o povo de Israel. Vai diante dele um servo dizendo: tem alguém da casa de Saul, tem alguém da casa de Israel que possa pelejar comigo? Este homem chama-se Golias, e o significado de Golias é exilado. Alguém que está exilado. Irmãos, entenda, nós temos aqui um embate, nós temos aqui algo histórico. Preste atenção no que esse texto pode nos abençoar e trazer para os dias de hoje. Eu quero frisar com você o versículo de número 35, versículo de número 45. Nós vemos que Davi, ele está numa situação, porque a narrativa do texto
diz que ele chega no arraial. Para vocês entenderem, irmãos, existia uma montanha de um lado, outra do outro. O povo de Israel estava de um lado e o povo filisteu do outro. Um afrontando ao povo de Deus. E no meio, um grande vale. E é muito comum em nossas vidas a gente almejar alguma coisa, mas para chegar lá tem sempre um vale para ser passado. Tem sempre um vale, pastor, para ser vencido. Porque coisa boa é estar no vale, porque depois do vale vem a vitória. Muitos querem burlar o vale. Muitos querem esta etapa, não querem passar por esta etapa do vale. Sempre, às vezes é muito comum a gente dizer, prova, é sinal que a bênção vai ser grande. Isso é fé, irmãos. Você vê que a narrativa, Davi, ele chega no arraial e ele pergunta, o que está acontecendo? Por que as pessoas estão temorosas? Ele olhava soldados de muita força, pessoas que tinham que estar na frente, pessoas que talvez ele olhasse como seu irmão mais velho, que a Bíblia diz que era alto, que era forte, que era um dos guerreiros de Saul. Eram os 3 filhos mais velhos de Jessé, acompanharam na guerra. Então Eliabe diz, fala para ele, o seu irmão, a situação é essa. Estamos sendo afrontados, o gigante dia após dia nos insulta. O gigante dia após dia, ele nos afronta. Vai dizer que não é assim na sua vida? Ou só é na minha? Vai dizer que não é assim no trabalho? Vai dizer que não é assim no dia a dia? Que nós somos afrontados dia após dia. Irmãos, eu venho no trânsito, de Franco da Rocha para cá, dá vontade de descer do carro e arrumar umas brigas. Essa aqui é a verdade. De tanta afronta, de tanta folga, de tanta coisa que é. E nós, chega um momento que por mais humanos que sejamos, por mais crente que sejamos, tem hora que a gente explode, em alguns momentos. E aí é nessa hora, irmão, é na hora da explosão, diaconisa Fernanda, que você vai perceber se você é crente ou não. Porque existe uma grande diferença, socorrinha minha irmã, entre uma pessoa que confessa realmente Cristo e alguém que só frequenta igreja. Alguém que só frequenta igreja, ele pisa no pé, ele já está aqui, no ponto de briga. Mas na hora da afronta, e se você é crente, aí você vai pensar, você vai analisar, você vai respirar, e você vai entender que é melhor não continuar, não vai te acrescentar. Mas o cenário histórico que nós vivemos aqui é um cenário de guerra. E agora é a afronta, é a humilhação, é o descaso. Israel não tem. Quando Davi soube disso, é assim? Deus sempre prepara alguém. Aleluia. Davi diz, esse daí tá... Sabe o que Davi entende? Ele não está afrontando Saul. Ele não está afrontando a Eliabe, ou Abinadab, ou Jonatas. Ele não está afrontando os soldados. Davi põe no seu coração, ele diz, não, ele está afrontando o exército do Deus de Israel. E contra esse eles não vão pelejar. Mas ele está afrontando um e ninguém foi. Pois eu vou. Eu fico imaginando. Irmãos, a história vai dizer que Golias, o texto fala sobre 6 côvagos e 1 palmo. Isso dá aproximadamente 2,92 metros de altura. 2,92 metros de altura é um homem grande, é um homem forte. Saul ainda admoesta Davi, diz, Davi, não faz isso não, que esse grande de Gate aí, ele desde a mocidade dele que ele é homem de guerra, pai, você é pastor. E aí é onde vem a diferença entre quem crê e quem não crê. Ele diz, meu rei, não temas, o teu servo vai pelejar, porque quando eu pastoreava, glória a Deus, as ovelhas do meu pai, quando se levantava um urso ou um leão, eu pelejava contra eles, salvava a ovelha, glória a Deus, e matava-o contra, porque Deus era comigo, glória a Deus. E este gigante tem 2,92 metros, mas ele é só mais um que vai ser
que vai perecer sobre o exército de Israel. Ele tem certeza, irmão Danilo. Em nenhum momento ele tutubia, ele diz, não, existe a possibilidade de eu perder. Os outros é quem estão. A Bíblia mesmo vai dizer que Saul então não vai assim, pega aqui a minha armadura, ei, usa aqui o que é meu. E diz a Bíblia que quando ele veste, irmão Gabriel, aqui ele diz, esse negócio aqui é muito grande para mim, não quero usar o que é dos outros, irmão. O que é dos outros é dos outros. O que é seu é seu. A sua essência é a sua essência. Mesmo que alguém diga, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Estude, se dedique, busque. Mas faça a essência que Deus te deu. Só para vocês terem uma ideia, Davi era considerado um jovem bonito, ruivo e de pouca estatura, tipo Danilo. Eu sabia que... Eu estava planejando falar isso, eu sabia que ia ter alguns sorrisos. O Danilo, ele só sempre tá no meio, né, meu irmão? Não tem jeito, né? Oh, glória a Deus. Então, é mais ou menos, irmãos, 1,60 m para baixo ali. Ele era um homem de baixa estatura. Não era um homem de grande estatura, mas um homem de grande fé. Então, sabe o que eu entendo? Que não é somente os teus braços, a tua força e o teu tamanho que vai vencer o vale que vem pela frente. Existem outros predicados, irmão. Existem coisas muito mais fortes de que beleza, de que força, de que tamanho. Tem coisas que são muito mais espirituais. Davi tinha certeza que ele ia derrubar o gigante. Os outros, o exército inteiro estava apavorado, pastor. Todo mundo estava apavorado, pastor Enes. Esse menino, porque a Bíblia diz que ele era jovem nessa época, um garoto, não se relata seriamente a idade, mas acredito que ele não devia ter nem 18 anos ainda, porque é sempre tratado como menino, como garoto, como jovem, né? Como moço, como a Bíblia chama ele de moço. Então a gente acredita que seja ali alguém muito jovem e corajoso e destemido, e alguém que foi de frente, que não parou no primeiro obstáculo, porque os perseverantes, aquele que tem o peito, irmão Gabriel, assim, ele vai no primeiro obstáculo, ele, mas aquele que persevera, que crê, que realmente entende que o combate que ele está combatendo, pastor, Deus está com ele. Davi entende, eu não estou pelejando por Saul, eu não estou pelejando por Jonathan ou por Gilgal, eu estou pelejando pelo Senhor dos Exércitos, é a quem eu represento. E a pergunta que eu quero fazer para você é: quem você representa? Quem você tem representado quando você está dentro do trem? Quem você tem representado quando você está sozinho? O que tem acontecido na sua vida quando ninguém está vendo? Eu já esperava esse silêncio, porque a palavra ela é de confronto, irmão. O texto é histórico. Eu poderia aqui estar rodando de um lado para o outro, falando das proezas, mas a palavra ela vem de encontro ao meu coração para me confrontar. Quem sou eu quando ninguém está vendo? Quem sou eu quando o gigante está se levantando contra mim? Aonde eu estou? O versículo 48 está escrito que o inimigo, vamos ler mais uma vez. E sucedeu que levantou-se o filisteu para contra Davi. Apresentou-se Davi e correu ao... Essa é a diferença de crente que crê, oh glória a Deus. Essa é a diferença de quem sabe que Deus está com ele. Essa é a diferença daquele que sabe o que está fazendo e para onde está indo, que ele não está enganado. Que eu não estou um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na palavra, um pé no... Não, irmão, ele tem foco, ele tem fé, ele sabe o que ele quer, e ele fala, eu vou derrubar. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. O vale é grande, o gigante é grande. Perceba que toda adversidade é grande. Quem que é o pequeno? O que é grande em Davi, irmã Natália, é oculto. A sua fé, a sua perseverança, a sua intimidade.
Os salmos que ele tem de intimidade para com Deus. É oculto, ninguém sabe. Quem é que sabe? Quem precisa saber. Não entendo, irmão, você não precisa mostrar o seu talento para o irmão que está do seu lado. O talento que está sobre você foi Deus que colocou e ele sabe onde está. Ele sabe do valor que tem. Ele sabe que no momento certo, na hora certa, ele vai te levantar como uma atalaia. Seja com uma funda rodando uma pedra, não aceitando de maneira nenhuma a afronta do inimigo, mas no momento certo, Deus vai. Mas para isso é necessário ir ao combate. E sabe o que nós estamos vendo nos dias de hoje? É muito oba-oba e recuando da guerra. Na hora de guerrear, faz igual criança de colo. Criança de colo é lindo, quem gosta de criança de colo? Mas na hora que chola, o que a gente faz? Entrega para a mãe, não é verdade? Opa, a fralda está cheia, o que a gente faz, pastor? Vamos brincar, aquela coisa toda, tudo muito bonitinho, mas na hora do problema, aí fica fácil, né, meu irmão? Hashtag fica a dica, não é verdade? Logo, logo tem mais aí, né, Yasmin? Oh, glória a Deus. Tem mais criança aí de fralda ainda, não? Hashtag fica a dica aí para os pais, vamos ajudar a colaborar, irmãos. Irmãos, o problema foi só para quebrar o clima, para vocês não ficarem com medo, irmão. Porque é muito fácil quando a coisa entorta, quando o caldo aperta, a gente fala, oi pastor, estou com um problema, resolve aqui para mim. Toma. Faz aí uma reunião, resolve para mim. Mas Davi não. Ele diz, vocês estão com problema? Ninguém se levantou? Então eis-me aqui. E a Bíblia ainda fala, ele sempre diz assim, Saul, não se preocupa, o teu servo vai pelejar por você. Ele sempre se coloca como um servo, ele diz, olha, seu rei, eu sou teu servo, e ninguém desse exército pelejou, eu vou pelejar, eu vou ao combate. Isso é fé, perseverança, não é passar a vez, irmão, não é dizer o próximo resolve, não é, existem muitas coisas em nossa vida que a gente deixa de ser abençoado porque a gente recua no combate. Era uma prova que a gente tinha que passar, mas a gente resolve fazer um caminho mais longo, mas às vezes tortuosos, e não encara a provação que Deus coloca. Se Ele está te provando é porque Ele te ama. Se Ele colocou um vale diante de ti é porque Ele está te preparando, Ele está te moldando, Ele tem um céu e uma salvação. Porque Davi, quando ele foi, hoje eu vou derrubar este gigante, para vocês saberem que o Senhor salva. Aleluia. O Senhor vai me dar em minhas mãos, era o que ele dizia. Em nenhum momento se souber, eu vou fazer, não, o Senhor vai fazer por mim. Só que alguém tem que ir para o combate. Deus não desceu do trono nem por Jesus e nem vai descer. Ele está sentado num alto e sublime trono, um trono de glória, rodeado por anjos, arcanjos, querubins e serafins, que ao todo tempo cantam santo, oh glória, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Entenda, Deus está contigo na peleja, enfrente-as. Versículo de número 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu. Aleluia. Vencer o seu inimigo, irmão, quando em primeiro momento a ideia é desistir. Preste atenção no que eu quero dizer com isso. A Bíblia diz que ele prevaleceu. Por quê? Fazendo uma análise, você vai ver que em momento nenhum, preste atenção, isso aqui é para a sua vida. Em momento nenhum, Davi colocou se. Talvez. Davi em momento nenhum colocou em dúvida se Deus estava com ele. Davi em momento nenhum ele colocou em dúvida a sua fé. Ao contrário, irmãos, tudo regia contra um homem de 2,92 m, criado na guerra, um homem de peleja, lutando contra um simples camponês, um pastor de ovelha, jovem e pequeno. Ao cenário, aqui está o combate, você aposta em quem, humanamente falando? Vamos ser sinceros, não é verdade, mano? É Golias, irmão, é Golias na cabeça, é ou não é? Não tem conversa. Agora, Deus está com quem?
Agora o cenário mudou, meu irmão. A peleja na tua vida pode ser grande, as coisas contra ti podem ser grandes, mas o Senhor dos exércitos está contigo, ó glória a Deus. É nisso que nós temos que crer, irmão. A adversidade é grande. Aos olhos humanos, entenda, irmãos, você é limitado, irmãos. Baixa mais aqui para mim, Danilo, por favor. É limitado, a tua ótica ela só vai até um certo ponto. Porque humanamente falando, a gente olha para este combate, a gente vai apostar em Golias. É certeza, obrigado, filho. Certeza que vamos apostar no maior. Alguém aqui já, quando a gente, eu não vou falar de time de futebol, né? Porque sempre, vocês sabem como é que é, né? Tem sempre um time aí que, futebol é um esporte coletivo. Não dá para me usar como referência. Mas a gente vê esportes individuais, de combates, de boxe, por exemplo, ou de taekwondo, entre outras coisas, que muitas vezes a gente vê notícias de pessoas que foram surpreendidos. Aquele que ninguém dava nada, irmã Fernanda, venceu. E aí é que as pessoas vão procurar saber quem é. Depois que houve uma proeza, uma vitória, algo diferenciado, algo que humanamente, irmã Manuela, a gente olha e fala, nossa, não vai cantar nada, ou então não vai tocar nada, né? Ou então não vai fazer nada. E aí ela vai lá, Deus usa de maneira poderosa, derrama sobre ela a virtude, a graça, você sai mais do que vencedor. Aí alguém diz, olha, derrubou o gigante. Ninguém dava nada para Davi. Vão deixar esse menino descer no vale. Às vezes, irmãos, é necessário a gente descer no vale. Nós temos que ir ao combate. A gente foge por um tempo, mas não todo tempo. Adiar, a gente pode até adiar, mas tem momento, irmã Karina, que a gente tem que sentar e resolver. Tem que jogar a pedra, irmão. A pedra ela não vai sair do alforje e ir sozinha. Eu fiz um pequeno estudo hoje das probabilidades, Danilo. O capacete de luta daquela época, irmãos, ela protegia toda a cabeça, a nuca, e ela descia na face, uma rebarba que protegia a face. Só tinha um espaçozinho que alguns estudiosos dizem que era mais ou menos de 8 centímetros, que é de um olho para o outro. Ela fechava, e essa era o único lugar. Se você prestar atenção, irmão, ele cai da pedrada, mas ele não morre. Tem muita gente que fala, morreu. Eu falei, preste atenção. Aqui no texto eu vou deixar para você degustar. Lá na frente vai dizer, e o filisteu quando estava no chão, Davi pegou a espada dele e o matou. Então ele não morreu da pedrada, ele caiu da pedrada. Preste atenção, às vezes você está jogando a pedra, o seu inimigo está caindo, só que você está deixando para lá. Sabe o que acontece? Ele se levanta novamente para te derrubar. E quando o inimigo se levanta pela segunda vez contra a gente, ele vem muito mais forte. Quando você expulsa um demônio, um pastor impõe as mãos de alguém, uma coisa ruim sai da pessoa, se você não vigiar, limpou a casa, ele não vem mais sozinho não. Ele vem com legiões. E aí, irmão, eu já vi muitos pastores dizer, você pregar para alguém que não conhece a palavra, meu irmão, assim, alguém que não tem uma instrução, alguém que não esteve lá fora, não conheceu de outras coisas, ele aceita Jesus, é ótimo, mas depois que ele aceita Jesus, que ele se frustra e vai para lá para você trazer ele de volta, é uma luta. Por quê? Porque não tem mais um demônio sobre ele, tem vários. O demônio voltou e encontrou a casa limpa. Entenda, irmão, o vale precisa ser atravessado, não é só chegar e parar na metade. Você tem que fazer o seu inimigo bater em retirada. A missão não está terminada, irmão. Nós não alcançamos o céu ainda. Entenda, nós estamos no meio do vale. Nós estamos no meio da peleja, oh glória a Deus. Nós não podemos recuar, oh aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus. Sabe por quê? Porque tem gente querendo parar no meio do caminho. E assim disse o Senhor, no meio do caminho não é hora de parar. Avante eu vou. O gigante está no chão, é hora de finalizar. Deus está contigo, seja corajoso, vai até o fim. Oh glória a Deus. Isso, versículo 51, vem comigo, oh glória. Isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu.
tomou a sua espada, tirou da bainha e matou, e lhe cortou a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. Você entendeu a diferença? Quando você não finaliza o seu inimigo, os outros vêm para cima, mas quando você finaliza, oh, glória a Deus. Quando você faz o propósito até o fim, Danilo. Quando você persevera, está doendo, é para doer. Ou não estou suportando, é para não suportar, é para ir até no limite. Mas quando você vencer e se levantar, oh glória a Deus, o seu inimigo ele vai bater em retirada, irmãos. Eu estava até vendo um filme esses dias que é o seguinte: os valentões fecharam um adolescente novo na escola. Quem é que já chegou novo na escola? Ou então tem cara de nerd assim, igual o jovem Gabriel, ó, cara de nerd que ele tem. Não é? Aí vem aqueles valentão, né? Quer intimidar. Eu passava muito isso, que eu sempre fui patinho meio feio, então o pessoal falava, ó, vai lá pro gol lá. Eu não fui pro gol porque eu queria, porque eles jogavam eu pro gol. Se é o mais feio, vai lá jogar no gol. Se é o mais raquítico, vai pra lá, que é pra não se machucar. Levava um monte de bolada. O meu irmão que me protegia, cara, vai pro gol. E os outros só, tome. Me machucava mais do que eu jogando na linha. A culpa é dele. Aí vem aquela turminha, 2, 3. Se você bater em um, os outros correm. Se você conseguir derrubar um, Danilo, vem, é assim ou não, Ricardo? Vem 5 contra ti. Mas você não precisa lutar com 5, né? Você só precisa ter força para derrubar um. Porque quando você derrubar um, os outros batem em retirada. Demônio é assim. Se você expulsa um da sua vida, os outros não voltam mais. Agora, se você dá espaço, ele não volta sozinho. Entendeu? Entendeu a mensagem? Ei, é assim, nós temos que pelejar. No meio da batalha não é momento de parar. No meio da batalha é momento de perseverar. Não importa em qual área da sua vida, se é espiritual, se é físico, se é profissional, se é ministerial, né, pastor? Ministerial, irmão. Não importa em qual área da sua vida. No meio da batalha não é momento de parar. Amém? Vamos ler o versículo 58, irmãos. Versículo 58, eu quero finalizar com os irmãos. Está escrito assim: e disse-lhe, me perdi aqui, irmão, vamos lá. E disse-lhe Saul: de quem és filho este jovem? Só aqui. Sabe o que eu estava falando antes? Você não faz nada. Ninguém acredita em você. Você é alguém invisível na sociedade. Você é alguém invisível até você fazer uma proeza. Aí quando você faz uma proeza, alguém fala, mas para quem é esse rapaz? Preste atenção, a história vai dizer, e a Bíblia vai dizer que Davi já estava servindo a Saul no palácio. Olha como nós somos arrogantes. Dia após dia, irmão Gabriel, ele via Davi no palácio, tocando a sua harpa. Dia após dia, Davi estava ali pronto. Os seus irmãos eram do exército de Saul. Ele não estava longe da sala do trono, mas precisou uma grande adversidade para o rei enxergar quem era Davi. Precisou ele passar uma grande afronta, irmãos. Nem todo mundo tem a informação, mas naquela época era muito comum um soldado se levantar para vencer uma guerra, para que não houvesse muito derramamento de sangue, ou muitas famílias se vencessem. E aí existia um trato: se vocês ganharem, a gente serve, te damos nossos espólios, a gente vai embora. E aí, historicamente, existiam muitas guerras que foram vencidas assim, um reino contra outro, escolhia um campeão, né, ou um soldado melhor. Isso era comum, não era tão distante, e é por isso que esse embate acontece. Mas o que eu quero te dizer é que é o seguinte: o gigante Golias era conhecido, Davi era desconhecido, até dos seus. Haja vista, um pouquinho para trás, na unção de Davi, nós vamos ver Jessé apresentando só os filhos bonitos, só os filhos fortes, só os filhos de guerra, mas o Senhor não confirma. E aí é obrigado o profeta a dizer: mas acabou teu filho? Será que Deus me trouxe para o lugar errado? Não é possível. Se Deus mandou você servir aqui, irmão, sirva com alegria.
Deus não vai te enviar para o lugar errado. Tenha calma, perseverança, fé. Está no meio da batalha, a batalha não acabou ainda. Ei, a Bíblia vai dizer que Ele vai nos arrebatar com poder e grande glória, e encontraremos com o Senhor no céu. Aí sim, aí a guerra está vencida. Aí o Senhor nos chamou para lá. Hein? Porque a Bíblia diz que todos seremos arrebatados, vivos e mortos. Aqueles que descansam em Cristo, teremos diante dele um tribunal. Então aí sim, nesse momento, irmão, você pode ficar tranquilo. Porque está escrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, eis que cedo vem, oh glória a Deus. E o meu galardão está comigo para eu vos dar. É a promessa de Jesus, ele diz, eu vou vos dar, segundo as suas obras, o seu trabalho, a sua fé. Agora aqueles que pelejam e param no meio do caminho, socorro. Guerreiro que voltou para trás. Irmão, nós precisamos entender que nós estamos no meio de uma guerra. Não é mais contra a carne, mas contra as potestades, nas dimensões celestiais. Existe uma guerra. O inimigo, ele quer nos derrubar. Ele nem quer nos tirar da igreja, pastor. Já passou essa época. Ele não quer mais tirar da igreja. Porque ele sabe que dentro da igreja ele consegue derrubar o crente dentro da igreja, para ele continuar dentro da igreja, só que caído, derrubado. Tudo que se propõe, ó, irmão, está caído, irmão. Não quer combater, não quer continuar. Ele está aqui, não, eu já estou fazendo a minha parte. Que parte, irmão? Soldado com a espada para baixo não mata ninguém. Tem que pegar a espada e dizer, avante eu vou. Pregando e anunciando, fazendo a obra de Deus. Seja caridade, igual os irmãos estão fazendo. Estava falando com o pastor. Os irmãos estão alimentando famílias. Quando você pensar que não, meus irmãos, vocês vão ser surpreendidos com 2, 3 famílias que vão entrar aqui para cultuar de punho voluntário. Às vezes sem você dizer nada. Às vezes sem você dizer, ó, está aqui. Porque eu já vi muita gente falando, ó, a gente trouxe aqui alimento, irmão. À noite você vai lá na igreja contar testemunho. Que testemunho, irmão? Onde está passando vale? Vamos levantar primeiro guerreiros. E vocês serão surpreendidos quando as famílias entrarem aqui e dizer, recebemos uma visita de um obreiro que não veio de mão vazia, que nos alimentou. E hoje nós estamos aqui servindo a Deus com alegria. O fruto virá. Se o trabalho está sendo feito, o fruto virá. Se ele está sendo semeado, a árvore há de nascer e o fruto há de ser bom, oh, glória a Deus. Agora, se Davi recuasse, ah não, o gigante é grande, não vou não. Vocês estão entendendo, irmão? É necessário a gente ter perseverança. A pergunta é, quem é você? Eu vou melhorar essa pergunta. Quem precisa te conhecer? Será que é um ato de outro que vai fazer você ser conhecido? Aí alguém, Everton, fala assim, você congrega onde? Ah, lá na igreja bereana. Nossa, a igreja bereana tem curso de teologia, a igreja bereana tem os pregadores, a igreja bereana é isso e aquilo. Aí o irmão ficou conhecido pela igreja bereana. Deu para entender, não? Analogia? Irmãos, quem tem que te conhecer é Deus em primeiro lugar. E os atos poderosos que Ele fará através de você, não cabe a nós, nem a mim, nem a você. Cabe somente a Deus. Mas quando Ele te colocar numa situação, entenda, fala para você mesmo, eu sou Davi, vou guerrear e vou ganhar. Eu sou Davi, eu vou guerrear e vou ganhar. Nós temos que ter isso. Eu sou Davi, eu estou no vale, eu vou guerrear e eu vou ganhar. Eu vou perseverar até o fim. Você é conhecido pela sua família em Cristo? Você é conhecido pela sua profissão? Você é conhecido pelos seus dons? Ou por algo diferenciado? Davi, o rei, tinha a sua vista. Pode olhar lá. No mesmo texto, anteriormente, ele já pergunta, da onde vem esse menino e quem é esse menino? Mas o versículo, eu frisei o versículo 58, porque ele diz, de onde vem esses jovens? E disse Davi, filho de teu servo Jessé, belemita. Mas nem aqui, ele trouxe algo bom para ele. Ele
quis trazer o holoforte para ele. Preste atenção, ele desceu no vale, quando todo soldado estava com medo. Ele, com uma pedra e com uma funda, ele derrubou o gigante. No meio do vale, ele arrancou a cabeça do gigante, trouxe para o arraial. Todo o exército já sabia quem ele era, mas lá em Gilgal, no reinado, ninguém sabia. Ninguém está sabendo. Ele chega na sala do rei, entrega a cabeça do filisteu, e quando alguém pergunta para ele quem ele é, ele honra o pai dele. Ele honra a casa dele. E ele ainda diz: o meu pai é teu servo. Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é forte, irmão. Sabe por que muitas vezes nós não somos abençoados? Porque nós somos soberbos. Essa é que é a verdade. Nós, seres humanos, irmão de Deus, eu apanho todo dia. Eu apanho todo dia para ser uma pessoa melhor. Porque se depender do que a gente está vendo, irmãos, eu estava ali orando junto com a minha esposa, comecei a preparar a mensagem, Danilo, como um bom pregador, dedicando a palavra. Quando o meu vizinho atribulado liga o som no último volume, a música, você já pode imaginar. Eu olhei para minha esposa e falei: não dá para concentrar. Chega 3.000 ouvidos da minha casa, Danilo. Eu saí lá fora para brigar com ele? Essa era a vontade. É, né? Imagina, você está ali, concentrado, querendo fazer uma... Ou então descansando do seu trabalho, aí vem aquele vizinho atribulado, pum, pum, pum. Aquelas músicas atribuladas, aquele som altíssimo. Aí você tem duas opções, irmão. Você ir lá, fingir que não é crente, falar umas coisas que não deve, porque nem tudo que você pode, você deve. Entenda, você é crente. Eu até poderia ir lá, sim ou não? Poderia. Mas eu optei em não ir. Falei: sabe de uma coisa? Eu vou meditar. Fui ouvir. Fui descansar. Sentei na minha cama. Horas depois o atribulado já tinha ido embora. Eu não arrumei confusão. Antes orei por ele. Essa é a diferença. No momento, irmãos, que nós temos que provar para a sociedade quem nós somos, não é com a fala, é com a atitude, é fazendo a diferença. Tem muita gente que, infelizmente, nos dias de hoje, irmão Danilo, ele pensa que ele vai chegar diante de Jesus, e como ele tem uma boa oratória, ele vai falar: Senhor, eu preguei, eu anunciei, eu ganhei alma para Jesus. Ele está achando que ele vai chegar lá e vai, com a sua oratória, convencer alguém. Só que a Bíblia diz que naquele grande dia nós seremos julgados, irmão. Nós não vamos falar nada. É sim, sim e não, não. É vem participar da minha alegria ou aparta de mim. E você pode ter certeza, irmão. É a Bíblia quem diz que soldado que pelejou e saiu no meio da caminhada, oh glória a Deus, que desistiu de Cristo, desistiu do ministério, desistiu do chamado. Eu não posso acreditar que Jesus vai levar para o céu desistentes. Alguém que não foi até o fim. Alguém que achou que o que ele fez, o que eu já fiz já está bom. Irmão, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Daqui para frente é outra peleja. Danilo, não vou falar números aqui porque vai ser gravado. Então o Gabriel edita lá. Foi um número de cesta básica, não foi? Amém, glória a Deus. Não é esse número que vai garantir nada, irmão. Podia ser podia ser milhares. Hein? Nada que nós fizermos com as nossas mãos. Eu creio que Davi foi salvo porque ele era um homem segundo o coração de Deus. E não porque ele derrubou um gigante. Ele derrubou um gigante, foi uma consequência. Ele não parou no meio do caminho. Poderia ter parado? Poderia, mas não parou. Ele foi até o fim. E continuou. Se você continuar lendo o texto, se você entrar na história, você vai ver que essa aqui foi só a primeira de muitas guerras que Davi venceu para o povo de Israel. A pergunta é: quantas guerras você tem vencido? Só as suas particulares? O que você tem feito para a obra de Deus ir avante? Porque se Davi não tivesse descido no vale, o povo de Israel teria sido aprisionado. E aí vem aquela pergunta: só Deus sabe o que seria.
Mas quantos anos de cativo não iam ficar? É só uma analogia, irmão. Imagine que o gigante era quem ganhava. Aprisionava o povo de Israel. E aí? Deu para entender? Isso aqui é para confrontar a gente mesmo. É para a gente entender que a gente não pode parar no meio do caminho. Nós não podemos desistir. Deus é conosco? É conosco. Então eu vou vencer. Deus é conosco? Eu vou pelejar. Mas nós temos que descer para o vale, irmão. Temos que lançar essa pedra no nosso inimigo. Temos que arrancar esta cabeça. Nós temos que atravessar o vale, fazer o nosso inimigo bater em retirada. E de guerra em guerra, de luta em luta, de louvor em louvor, de adoração em adoração, o reino dos céus será ganho. Por intermédio da palavra e da perseverança de fé em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém, irmãos? Até aqui o Senhor tem me dado. Quero agradecer aos irmãos que nos acompanharam até aqui. Irmãos, compartilhe essa mensagem. Faça chegar ao coração de alguém que é necessitado, alguém que está pelejando, querendo parar no meio do caminho. Envie essa mensagem, compartilhe, nos ajuda para alcançarmos almas para o reino dos céus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor com alegria?